Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre cálculo da variação de entalpia usando a lei de Hess. Essa é a quarta forma de se calcular a variação de entalpia de uma reação química. Segundo a lei de Hess, a variação de entalpia ΔH de uma reação química é a soma das variações de entalpia das reações químicas cujas equações, ao serem somadas, resultem na equação química da reação cuja variação de entalpia se deseja determinar. O objetivo aqui é determinar o valor da variação de entalpia desconhecida de uma reação química a partir de reações químicas cujos valores de variação de entalpia são conhecidos. Para se fazer essa determinação, devemos considerar algumas regras. Ao se multiplicar uma equação química por um número, o valor da variação de entalpia da reação correspondente deve ser multiplicado por este número. Ao se dividir uma equação química por um número, o valor da variação de entalpia da reação correspondente deve ser dividido por este número. E ao se inverter uma equação química, deve-se trocar o sinal da variação de entalpia da reação correspondente a essa equação. Então agora vamos ver como a gente determina a variação de entalpia de uma reação química utilizando a lei de Hess. Vamos ao exemplo. Calcule a variação de entalpia ΔH para essa reação a partir das equações químicas a seguir. A variação de entalpia dessa reação é desconhecida e ele forneceu duas reações cujas variações de entalpia são conhecidas. O objetivo é utilizar esses valores para calcular a variação de entalpia dessa reação. A ideia aqui é somar essas equações químicas para chegar àquela equação. Só que nesse caso eu tenho que fazer algumas mudanças, pois ao somar essas equações não se consegue chegar àquela equação química. A dica é analisar cada substância participante dessa equação química e verificar em qual equação química fornecida ela aparece. Se uma substância aparece em apenas uma equação química fornecida, eu sei que alteração eu devo fazer nessa equação. Se essa substância aparece em mais de uma equação química fornecida, eu não sei qual das equações eu devo alterar. Portanto, eu ignoro essa substância que aparece em mais de uma equação química fornecida. Analisando o C2H2, que é o etino, verifico que essa substância só aparece na primeira equação. Nessa equação química, o etino está do lado esquerdo da seta e o seu coeficiente estequiométrico é 3. Na equação 1, o etino também está do lado esquerdo da seta, porém seu coeficiente estequiométrico é 1. Então, essa equação 1 deve ser toda multiplicada por 3, inclusive o valor da variação de entalpia. Vamos agora analisar o benzeno. O benzeno aparece apenas na segunda equação. Nessa equação química, ele está do lado direito da seta e o seu coeficiente estequiométrico é igual a 1. Na equação 2, ele está do lado esquerdo da seta e o seu coeficiente estequiométrico também é igual a 1. Para que o benzeno fique do lado direito da seta, eu tenho que inverter essa equação química. Os produtos dessa reação passam a ser reagentes e os reagentes dessa reação passam a ser produtos. E o sinal da variação de entalpia deve ser trocado. A equação 1 foi toda multiplicada por 3, inclusive a variação de entalpia. Eu deixei esses coeficientes estequiométricos em vermelho para indicar que eles foram alterados. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 5 sobre 2 é igual a 15 sobre 2. 3 vezes 2 é igual a 6. E 3 vezes 1 igual a 3. Repare que eu tirei o por mol da variação de entalpia, pois agora são 3 mols de C2H2. A segunda equação foi invertida, então os seus produtos passaram a ser reagentes e os seus reagentes passaram a ser produtos. E o sinal da variação de entalpia está trocado. Eu tenho que somar essas equações químicas para chegar naquela equação.
Para fazer isso, eu tenho que cancelar as substâncias que aparecem com o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, eu cancelo 15 sobre 2O2 com 15 sobre 2O2. 6CO2 com 6CO2. 3H2O com 3H2O. Sobraram 3C2H2 e do outro lado da seta, C6H6. Como essa equação química é exatamente igual àquela que foi fornecida no enunciado, o valor da variação de entalpia para essa reação é obtido pela soma dessas variações de entalpia. Resolvendo essa soma, o resultado é menos 130,7 kcal, ou seja, menos 130,7 quilocalorias. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado pela sua atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Um abraço bem forte. Fui!